pessoal, tudo bem? Eu me chamo Paloma e esse é o canal Páginas de Luz. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E aqui estão as Páginas de Luz, a Bíblia, e eu tenho esse propósito de ler a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, ali ó, página por página, foco no objetivo, sem muitos comentários, em vídeos de até 20 minutinhos, porque eu entendo que 20 minutinhos é um tempo assim que passa voando, né? O dia tem 24 horas, o que é que são 20 minutinhos? Não são nada, né, gente? E nós tínhamos parado no vídeo anterior, no capítulo 39. Nós vamos iniciar agora em Gênesis capítulo 40. Então se prepara aí, pega a tua Bíblia e já acompanha aí Gênesis capítulo 40. E nós estamos falando da vida de José, o filho mais novo aí de Jacó. E José, ele é um homem realmente muito íntegro, né? Ele é um homem correto, ele é um homem que ele foi vendido pelos irmãos dele, chegou até o Egito, estava trabalhando na casa do capitão da guarda do faraó, e ele chegou como escravo, mas ele rapidamente virou assistente pessoal e administrador de tudo que esse capitão tinha, porque ele era muito confiável, ele era ali um trabalhador muito confiável, né, uma pessoa confiável. Então o capitão foi realmente, né, colocando tudo na mão dele, e tudo que ele fazia prosperava, dava certo. E o capitão até entendeu que realmente José era um homem abençoado por Deus e que o capitão acabava sendo abençoado junto, né? Enquanto o José estava ali, morando na casa dele, né, nas propriedades dele, ele estava sendo abençoado junto. Porém, a esposa do capitão se interessou por José, armou uma armadilha para ele, porque, claro, ele não queria nada com ela, né? Fiel ali, fiel a Deus, inclusive, ele não quis nada com ela e ele teve que fugir, mas acabou preso. Então nós vamos dar sequência a essa história aqui iniciando. Vem comigo. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros... Então assim, só lembrando, José está na prisão. José está na prisão, mas ele fez ali amizade na prisão e ele também está ajudando ali bastante na prisão, né? Ele já está se tornando uma pessoa confiável ali dentro da prisão também. Vamos lá. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Então aqui está falando que o rei do Egito tinha um copeiro e tinha um padeiro que ofenderam o faraó, e o faraó se enfureceu com os dois oficiais e os mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um bom tempo, e o capitão da guarda os colocou sob a responsabilidade de José, para que cuidasse deles. Então José, por mais que estivesse preso também, mas ele acabou ali ganhando alguma confiança, e ele acabava exercendo ali algumas funções na cadeia. E aí então acabou conhecendo esses dois. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho. E cada sonho tinha um seu significado. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os dois estavam perturbados e perguntou: por que vocês estão preocupados? Então esses dois, o padeiro e o copeiro, durante a noite eles tiveram ali um sonho e José percebeu que eles estavam bastante preocupados e foi perguntar o porquê. Eles responderam: esta noite nós dois tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Contem-me o que sonharam. O chefe dos copeiros foi o primeiro a relatar o seu sonho a José. Em meu sonho, vi na minha frente uma videira, disse ele. Havia 3 ramos que começavam a brotar e florescer, e em pouco tempo produziram cachos de uvas. Eu tinha na mão o copo do faraó. Tomei um dos cachos de uva, espremi o suco na taça e a coloquei na mão do faraó. José disse: este é o significado do sonho. Então, ele contou o sonho e José agora vai dar o significado. Dentro de 3 dias, o faraó o elevará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Então aqui José fala, olha, o teu sonho significa que você vai sair aqui da cadeia, você vai voltar a trabalhar para o faraó, e se você puder, lembra de mim. Fale de mim ao faraó para que ele me tire desse lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora estou nessa prisão, onde fui lançado sem motivo justo. Ao ouvir a interpretação favorável de José para o primeiro sonho, o chefe dos padeiros lhe disse:
Também tive um sonho. Nele havia 3 cestos de pães brancos empilhados sobre a minha cabeça. No cesto de cima havia pães e doces, de todo tipo para o faraó. Mas as aves vieram e comeram do cesto que estava sobre a minha cabeça. José lhe disse: Este é o significado do sonho. Os 3 cestos também representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó pendurará sua cabeça em um poste e as aves comerão da sua carne. Então, aqui, enquanto o copeiro teve um sonho que era positivo, o padeiro teve um sonho que, infelizmente, era negativo e significava que a vida dele terminaria, né? 3 dias depois era o aniversário do faraó e ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Então os 3 dias se passaram e era aniversário do faraó. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros para comparecerem à festa. Elevou o chefe dos copeiros de volta ao seu cargo para que voltasse a entregar o copo ao faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo como José havia previsto ao interpretar o sonho dele. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Então José foi, acertou as interpretações e José tinha falado, né? Olha, as interpretações elas vêm de Deus. E ele conseguiu, através dessa intimidade que ele tinha com Deus, ele conseguiu interpretar esses sonhos e realmente se cumpriu. Porém, eu acredito que naquela euforia, né, de tantos acontecimentos, o chefe dos copeiros acabou se esquecendo de falar do José para o faraó. Seguindo, capítulo 41, o sonho do faraó. 2 anos inteiros se passaram e o faraó sonhou que estava em pé na margem do rio Nilo. Em seu sonho, ele viu 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, viu outras 7 vacas saírem do Nilo, mas essas eram feias e magras e pararam junto das vacas gordas à beira do rio. Então aqui o faraó está tendo um sonho com as vaquinhas ali, vaquinhas gordas e vaquinhas magras, né? Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas e saudáveis. Nessa parte do sonho, o faraó acordou. Depois voltou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez viu 7 espigas de trigo cheias e boas que cresciam em um só talo. Em seguida apareceram mais 7 espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento do leste. Então ele teve sonho com as vaquinhas, as gordas e as magras comeram as gordas, né? E agora ele está sonhando com espigas, né, de trigo. Então as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e bem formadas. O faraó acordou novamente e percebeu que era um sonho. Na manhã seguinte, ele também ficou perturbado com os sonhos. Então o faraó teve esses 2 sonhos e ele ficou perturbado, né? O faraó chamou todos os magos e os sábios do Egito. Então todas as pessoas sábias, todos os magos, ele mandou chamar. Contou-lhes o sonho, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Então ele não achou ninguém para interpretar o que tinha acontecido, o que significavam esses 2 sonhos que ele teve. Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou. Hoje eu me lembrei do meu erro. Então caiu a ficha. Depois de 2 anos ali, na hora que ele vê aquilo, ele lembrou. Disse ao faraó: algum tempo atrás, o senhor se irou com o chefe dos padeiros e comigo, e mandou prender-nos no palácio do capitão da guarda. Certa noite, o chefe dos padeiros e eu tivemos, cada um sonho, e cada sonho tinha seu significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos. E ele explicou o que cada um significava. Então aqui, naquela ocasião, o faraó, ele viu que o faraó estava ali perdido, mandando chamar uma galera para tentar interpretar, ninguém conseguia. E aí ele, opa, isso já aconteceu comigo tempos atrás. E esse rapaz interpretou, então ele se lembra de José. E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Fui restaurado ao meu cargo de chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros foi enforcado em público. Na mesma hora, o faraó mandou chamar José. Opa, peraí, então se ele interpretou e aconteceu, manda chamar esse tal de José. E ele foi trazido depressa da prisão.
depois de barbear-se, porque, né, imagina, 2 anos que ele estava preso ali. Então, depois de barbear-se e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Disse o faraó a José. Então, arrumaram ali José, porque ele ia se apresentar diante do faraó, então ele teve as roupas trocadas, ele teve a barba feita e agora ele está de frente com o faraó. Tive um sonho essa noite e ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significava. Soube, porém, que ao ouvir um sonho, você é capaz de interpretá-lo. José respondeu: essa capacidade não está em minhas mãos. Mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Então aqui, em nenhum momento, ele se glorifica. Ele fala, eu? Eu não. Deus pode. Eu não posso, mas Deus pode. Então o faraó contou o sonho a José. Em meu sonho, eu estava em pé na margem do rio Nilo e vi 7 vacas gordas e saudáveis. Aqui ele vai contando, vai repetir. E saírem na margem do rio Nilo, vi 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, vi saírem do rio 7 vacas feias e magras que pareciam doentes. Nunca vi animais tão horríveis em toda a terra do Egito. Essas vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas. Contudo, não parecia que haviam acabado de comer as outras vacas, pois continuavam tão magras e feias quanto antes. Então acordei. Em meu sonho também vi 7 espigas de trigo, cheias e boas que cresciam em um só talo. Em seguida apareceram outras 7 espigas, mas elas eram murchas, miúdas e ressequidas pelo vento do leste. As espigas miúdas engoliram as 7 espigas saudáveis. Contei os sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o que significam. Então aqui ele conta para José esses 2 sonhos e fala que ninguém conseguiu interpretar. José respondeu: os 2 sonhos do faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao faraó de antemão o que ele vai fazer. As 7 vacas saudáveis e as 7 espigas de trigo cheias representam 7 anos de prosperidade. As 7 vacas feias e magras e as 7 espigas miúdas e ressequidas, pelo vento do leste, representam 7 anos de fome. Então aqui José fala para ele que são 7 anos de prosperidade e 7 anos de miséria. Acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Os próximos 7 anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois haverá 7 anos de fome tão grande que toda essa prosperidade será esquecida no Egito, pois a fome destruirá a terra. A escassez de alimentos será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Quanto ao fato de terem sido 2 sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus e ele os fará ocorrer em breve. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra para que recolham 1/5 de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão e levá-los para os armazéns do faraó. Mande-os estocar e guardar os cereais para que haja mantimento nas cidades. Desse modo, quando os 7 anos de fome vierem sobre a terra no Egito, haverá comida suficiente. Assim a fome não destruirá a terra. Então aqui José, ele não só interpreta, como ele fala o que o faraó deveria fazer. Então olha só, nesses 7 anos que você vai ter muita prosperidade, você tem que guardar. Você tem que guardar o que você receber, 1/5, para quando a fome e a miséria chegarem, vocês terem de onde tirar. O faraó, então, coloca José no poder. E olha só, reviravolta, reviravolta, revira. Gente, José saiu da escravidão para um cargo de poder junto do faraó. Olha só que virada de vida, olha só que 360 graus que aconteceu. Olha só, não é mesmo? Vamos lá. O faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como esse homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente e sábio quanto você.
ficará encarregado de minha corte e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu que ocupo o trono terei uma posição superior à sua. Então ele elevou tanto José que a única pessoa que era mais, que seria assim, superior a ele era o próprio faraó, certo? Olha só, o faraó acrescentou, eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Gente, o Egito é uma nação. Ele foi colocado ali, né, num cargo super, super máximo, né? Que legal. Então o faraó tirou do dedo o seu anel com o selo real e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava, gritava-se a ordem: ajoelhem-se. Assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito e lhe disse: eu sou o faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. Então as pessoas começaram até a ajoelhar para José. O faraó deu a José um nome egípcio, Zafenate Paneia. Também lhe deu uma mulher, né, uma esposa, então ele se casou, e essa mulher se chamava Azenate. Ela era filha de Potífera, sacerdote de On. Assim José recebeu autoridade sobre todo o Egito. Então ele recebeu poder, ele recebeu honra, ele recebeu uma esposa e uma família para chamar de sua, né? Tinha 30 anos quando começou a servir na corte do faraó. Então que ele era novinho, tinha 30 anos de idade. Lembrem-se que quando tudo aquilo aconteceu com os irmãos, ele tinha 19 anos e aqui ele está com 30 anos. Então olha o salto no tempo que dá, né? Depois de sair da presença do faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Como previsto, durante 7 anos a terra produziu fartas colheitas. Ao longo desse período, José juntou todas as colheitas do Egito e armazenou nas cidades os cereais produzidos nos campos ao redor. Armazenou uma quantidade imensa de cereais como a areia do mar. Por fim, parou de manter registros, pois havia demais para medir. Durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. Então ele teve 2 filhinhos. José chamou o mais velho de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra de minha aflição. Por fim, terminaram os 7 anos de colheitas fartas em toda a terra do Egito e começaram os 7 anos de fome, como José havia previsto. A fome também afetou as regiões vizinhas, mas havia alimento de sobra em todo o Egito, né? Porque ele cumpriu ali as metas, ele administrou muito bem, então ele realmente conseguiu guardar o que precisava. Depois de algum tempo, porém, a fome também se espalhou pelo Egito. Quando o povo clamou ao faraó para que lhe desse alimento, ele respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e sigam as instruções dele. Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns e vendeu cereais aos egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra do Egito. Gente de todos os lugares ia ao Egito comprar cereais de José, pois a fome era terrível no mundo inteiro. E nós vamos finalizar aqui com a interpretação do sonho de José sendo validada mais uma vez e nós acabamos de ver toda a reviravolta que a vida dele deu. E vamos refletir, vamos refletir. Então, vamos refletir. José, então, ele interpreta, né, os sonhos que ele teve lá atrás, lá na prisão, quando ele estava preso. E eles se cumprem, né? E, olha só, através disso, Deus deu uma oportunidade para ele. Então, o que a gente tem que refletir aqui? Que Deus nos dá dons, como José apresentou os dons, né? Nós, seres humanos, também somos capazes, né? Tenho certeza que quantas vezes aí já não aconteceu de você ter um sonho, de você ter uma intuição, uma sensação e aquilo realmente acontecer, ou sonhos que você teve que realmente se realizaram, né, na sua vida ou de outras pessoas. E Deus também dá oportunidade. Então, mesmo que José estava preso, mesmo que ali era um cenário ruim, Deus deu oportunidades muito boas para José. Né? Então ele estava na cadeia, ele estava preso, um lugar muito duro de estar, mas vieram oportunidades para ele mesmo estando ali, não é mesmo? Olha só, Deus não abandonou ele não.
As pessoas nos esquecem, mas Deus não. Então, ali o que que acontece? Ele pede, né, pro copeiro se lembrar dele e o copeiro acaba esquecendo, né? Só vai lembrar ali 2 anos depois. Mas as pessoas podem nos esquecer, mas Deus não esquece. Deus não esquece da gente. Então, se em algum momento você tá aí, Deus, você me esqueceu. Deus não esquece ninguém. Porém, o tempo de Deus é perfeito, né? Aqui a história de José, ela traz muito disso também, que o tempo de Deus é perfeito, né? As coisas aconteceram ali conforme elas tinham que acontecer, certo? Então, o tempo de Deus, ele é perfeito, por mais que a gente não entenda, né? Às vezes você tá aí esperando alguma coisa, mas Deus, ele já tá trazendo provisão sobre a sua vida. Nós temos que estar preparados quando Deus nos chama, né? Então, aqui fica muito claro que José, ele soube se posicionar, ele não teve medo. Quando ele tinha que oferecer ajuda, ele ofereceu. Quando ele tinha que trabalhar, ele trabalhou. Quando ele teve a oportunidade, ele aproveitou, não é mesmo? Em nenhum momento ele se recusou de interpretar os sonhos. Então, nós temos que estar ali posicionados, nós temos que estar ali preparados, né? E para fechar aqui o vídeo, para não ficar muito longo, a nossa fidelidade é recompensada. Então, José sempre foi um homem realmente íntegro, realmente verdadeiro, temente fiel a Deus. E olha só que recompensa incrível que chegou para a vida dele. Uma grande reviravolta, ele foi honrado, ele ganhou um lugar de poder, né? Ele ganhou uma esposa, ele ganhou 2 filhos. Olha só que bacana, né? Então, que a gente possa refletir que a nossa fidelidade a Deus, ela é sim recompensada. Que Deus abençoe muito a sua vida. Espero que você tenha gostado. Lembrando que a história de José ainda não acabou, não. Não acabou a história de José ainda não. Mas nós vamos continuar no próximo vídeo e eu espero você lá. Beijo, fica com Deus.